Já que você citou o livro do Renato Nogueira sobre o Raul Plasma, falando de goleiro do Cruzeiro, o Fábio é um grande assunto, por isso já abrimos aqui, né, Barreto, essa central do mercado no Redação Sport TV. Falávamos ontem sobre o interesse do América, que tinha sido confirmado, inclusive, pelo presidente do clube, Alencar da Silveira Júnior. Curiosamente, ontem à noite, o Juninho, meio-campo, capitão do América, falando ali para a Hora do Coelho, ele disse que ontem mesmo ligou para o Fábio, conversou com o Fábio e que o Fábio demonstrou grande interesse em se transferir para o América, o Fábio que fez história no Cruzeiro. E aí, ainda ontem à noite, o anúncio foi do acerto com o Fluminense, o Fábio, que é esperado no Rio de Janeiro para fazer exames médicos ainda hoje, assinar o contrato de 1 ano, você vê o destaque aí na nossa página no GE.globo, seria o contrato de 1 ano, o Fluminense que tem o Marcos Felipe, que terminou a temporada como titular, o Marcos Felipe, inclusive, o Fluminense informou na última segunda-feira que saiu resultado positivo para a Covid, boa recuperação a ele e também o Muriel, mas isso também fez com que o Fluminense se movimentasse, né? Um ano importantíssimo, Fluminense na Libertadores, assim como o América Mineiro, por isso precisam de jogadores experientes e fazem essa busca no mercado. E aí o Fábio então chega para o Fluminense, lembrando também, Barreto, que o Fábio vai se sentir em casa, né? Essa reportagem, inclusive, do GE.globo, traz a informação de que a equipe que trabalha com o Fred faz a ponte para essa negociação. Lembrando que o Fábio jogou com o Fred em 2 momentos no Cruzeiro. Em 2005, o Fábio volta ao Cruzeiro, estava no Vasco e o Fred já estava lá vindo, inclusive, do América Mineiro, mais uma coincidência. Depois, quando o Fred retorna ao Cruzeiro, 2018, 2019... eles são bicampeões mineiros ali, o Fred participa também da conquista da Copa do Brasil de 2018, estava naquele grupo, sofrendo com lesões, o Fábio lá estava, então um velho conhecido, assim como o William Bigode, que é um outro reforço do Fluminense. Com o William, o Fábio foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro 2013, 2014. E o Abel, que é o técnico do Fluminense, foi técnico do Cruzeiro em 2019, pouco, é verdade, pouco tempo, 2 meses ali, 14 jogos apenas com o Abel, saiu pouco antes da confirmação do rebaixamento do Cruzeiro, mas de qualquer forma o Fábio, portanto, já trabalhou ali com o Fred, com o William Bigode, com o Abel, não vai estranhar esse ambiente. E até ontem à noite o América ainda não tinha sido informado. Já uma reunião com o Fábio, toda aquela situação que nós já trouxemos aqui do Matheus Cavicchioli, que foi o goleiro que se destacou no Brasileirão do ano passado, teve o procedimento cirúrgico no coração, não há um prazo ainda para o retorno do Cavicchioli, por isso o América buscava um goleiro experiente, por isso o Alencar da Silveira Júnior, presidente do clube, disse que gostava muito do Fábio e contava com ele, seria um bom nome para reforçar o América, mas nesse meio tempo, se a política é como nuvem, o futebol mais ainda. Essa coisa do futebol ser dinâmico, a central do mercado também é, e vem o Fluminense no meio do caminho. A central do mercado é uma consequência do dinamismo do futebol. Camilo, o Fábio tem uma passagem importante pelo futebol carioca como goleiro do Vasco, né? Agora retorna para defender o Fluminense, já como um jogador experiente, o Fluminense que tem hoje um goleiro jovem como titular e que, como já informou aí o Eudes, vai levar um tempinho para retomar os trabalhos, porque é mais uma das muitas vítimas da Covid nesse começo de 2022. E dá para entender, né, esse interesse do Fluminense no Fábio, ou em trazer um grande goleiro, digamos, ou que vive no último ano, ou nas últimas temporadas, acho que a gente dá para dizer isso. O Fábio, apesar dos 41 anos, que a gente sempre fala, é uma idade um pouco mais avançada para jogador de futebol, mas para goleiro nem tanto, mas ainda assim acho que é um goleiro de alto nível, né, talvez de primeiro nível do futebol brasileiro. E aí quando a gente vê o Fluminense aí abrindo os cofres, fazendo investimento para todos os setores do elenco, havia e há uma discussão desde o ano passado em relação ao nome do Marcos Felipe, que eu acho até injusta, acho que ele é muito perseguido e tem atuações muito boas pelo clube, mas a gente vê sempre em partidas do Fluminense, ou quando ele comete uma falha, um questionamento até do torcedor em relação ao nome do Marcos Felipe. Então, se ele não é unânime, é interessante que você tenha um outro jogador de muito peso também para disputar a posição. Eu acho que o Marcos Felipe pode até mostrar seu valor e continuar titular da equipe, mas nesse momento, um nome de peso como é o do Fábio, dá a entender que o Fluminense está trazendo para ser titular da equipe, até pela experiência que tem em competições internacionais, né? Em Libertadores, ele foi finalista em 2000 com o Cruzeiro, então tem experiência também da competição, apesar de muitos anos, mas disputou algumas edições ainda com o Cruzeiro, então é um goleiro de muita bagagem, de muita experiência, que para mim ainda é alto nível, e é uma concorrência interessante. Se existe esse questionamento ainda em relação ao nome do Marcos Felipe, é bom que você tenha 2 goleiros ali de alto nível para disputar a posição, se o Fluminense quer ter um elenco
capaz de disputar e brigar por títulos, como vem, pelo menos, dizendo, até os reforços que trouxe, tem encampado esse discurso de um Fluminense que vai brigar por mais títulos em 2022. É mais um ex-Vasco, né? Já tem o Cano, agora tem o Fábio também. Foram 4 anos, acho que salvo engano, do Fábio no Vasco, e foi onde eu acho que ele despontou mesmo para o futebol nacional. Antes ele tinha passagens ali pelo Paraná, de onde ele né? E aí acho que no Vasco ele, de fato, chamou a atenção do futebol brasileiro e sai brigado do clube, na época com o ex-presidente já falecido, Eurico Miranda, por uma questão financeira, de atraso de salários, enfim, não saiu muito bem. E aí começou a longa passagem, muito vitoriosa a passagem dele pelo Cruzeiro. Acho que é interessante que o Fluminense faça esse investimento para ter disputa de posição e, quem sabe, um goleiro que tenha mais unanimidade entre a torcida, enfim, dentro do próprio clube. Mas ainda acho que o Marcos Felipe vai brigar por essa posição também. Acho que existe um questionamento pesado demais para os serviços que ele tem prestado ao clube.